Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Sotrec na Escuta. Eu sou Juliana Silveira e junto com os especialistas da Sotrec vamos explorar as novidades, as curiosidades, o mercado de atuação e principalmente o pós-venda no mercado da construção. Vamos começar apresentando então ao meu lado Jair Echevers, que ele é consultor regional de pós-venda na Caterpillar. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Felipe Feliciano, especialista de produto na Sotrec. Obrigado. E o Otávio Glicério, também especialista de produto na Sotrec. É um prazer receber vocês aqui. Prazer é meu. Obrigado. Vamos começar falando então com o Jair sobre as baterias CAT, que eu acho que uma das principais características, né, é a compatibilidade universal, né, um diferencial, né, vamos dizer assim. O que você pode falar pra gente sobre isso? Tá. E principalmente a bateria CAT é fornecida pelos engenheiros da CAT. É uma bateria desenhada pelo grupo de engenharia para as máquinas CAT. Mas não quer dizer que é só para a máquina CAT. Pode ser usado em outras Pode também. ser usado em outros. Pode ser usado em caminhão, rodoviário, carro. Porque quando eu falo que a bateria foi desenhada para a máquina CAT, especificamente ou principalmente, foi quando a gente pensa na máquina CAT, pensa em durabilidade. Uma máquina confiável. Uma máquina que normalmente o dono vai ficar com ela muitos anos sem problema. E é a promessa da marca CAT como tal. Então, você pode ter uma máquina de $500.000 na manhã, não conseguir dar partida porque a bateria morreu, tem $500.000 para fazer nada, né? Então, a bateria é muitas vezes ignorada porque é um consumível, uma peça de manutenção, mas é altamente importante. Então, aí a CAT, reconhecendo a disponibilidade que é tão importante para o cliente, desenhou a bateria com características diferenciadas do mercado, como proteção da vibração, chumbo mais denso e muitas outras características para garantir a qualidade e a vida da bateria mesmo. É que o cliente não tem que ficar preocupado, porque o que eu falei, que vai chegar na manhã, na obra, e a bateria não dá partida à máquina, então ele vai retrasar toda a produção. E como que a gente pode falar assim, os principais diferenciais da bateria CAT com outras do mercado? Na hora que um cliente vai escolher, no que ele deve prestar atenção para ele falar, não, bateria CAT é muito melhor? Tá, interessante a pergunta. Normalmente o cliente fala de amperagem. Quando o cliente está procurando uma bateria no mercado, ele está perguntando uma bateria de 100 amperagens. Mas a medida mais importante, que normalmente o cliente esquece, é o CCA, ou arranque em frio. Aí um número de referencial para o cliente. Ele tem que procurar o arranque em frio mínimo que precisa para X máquina, X carro, X caminhão. Isso é padrão do mercado, essa é uma medida. As características que diferenciam a bateria CAT como a bateria de mercado é desenho anti-vibração. Normalmente o mercado, o cliente, fica pensando de que o frio é o que mata a bateria. O clima frio, sabe, a bateria vai morrer. Mas a maior causa de problema com a bateria é a vibração e uma alta temperatura. Então, a CAT tem um desenho único, patentado pela CAT, para redução de vibração na bateria mesmo. E se você pensa, de onde que a máquina CAT está operando? De onde que está sendo usada? Não é como um caminhão rodoviário, que você aqui no Brasil tem rodovia muito boa, pelo menos no estado de São Paulo, que eu consegui ver. E o caminhão vai ter uma hora de trabalho, vai estar tranquilo, relaxado, mas uma máquina CAT não está. Está com um alto nível de vibração. Sempre uma operação severa, né? Uma operação pesada de equipamento. Muitas horas ao dia. Exato. Se pensa um trator não tem suspensão, então sempre tem um alto nível de vibração, um alto nível de demanda. E a bateria foi fornecida e desenhada para esse ambiente de trabalho. É para uma obra com características com uma demanda muito alta. Uhum. É para durar quanto tempo uma bateria, por exemplo? Normalmente a gente diz, a bateria CAT oferece 24 meses de garantia ao 100%. Felipe, quantos concorrentes oferecem 24 meses ao 100%? Pouquíssimos, para não falar nenhum, assim, né? Tá. Que são 2 anos de garantia. 2 anos de garantia. Essa é a garantia.
Normalmente o que a gente vê no mercado é que uma bateria com uma boa prática de manutenção, um bom esquema de manutenção, chega de 5 a 7 anos. Mais ou menos, 5 a 7 anos. E eu estou falando de manutenção. Também é algo muito importante para o cliente saber. Então, como é que o cliente, claro, é através da manutenção, É. mas de que forma essa bateria vai dando sinais que ela precisa de uma manutenção? Como é que o cliente vê que já está na hora de fazer uma manutenção? Tá, aí é que o cliente não quer esperar a que a bateria dê sinais de que precisa manutenção. Você tem que fazer a manutenção, igual que o carro. O carro você precisa trocar o óleo, os filtros, né? Uhum. E você não quer esperar que já o motor esteja morrendo para fazer a manutenção. Normalmente é uma inspeção visual. E isso deveria ser padrão de qualquer operador ou qualquer cliente. Pelo menos uma vez por semana, ele vai olhar a bateria, que a bateria não tem inchada, não tem esvaçando líquido, que não tem óxido, sulfato, né? Nada corrosivo ali, né? Sim, principalmente isso. É uma inspeção visual. Aí, se o cliente tem a disponibilidade de uma ferramenta, que tem ferramentas para medir a vida da bateria, ou o nível de carga da bateria, beleza, ótimo. Se ele não tem, pode levar. Mais importante é inspeção visual. Também, em algumas baterias, tem acesso para medir o nível de líquido dentro da bateria. Ah, tá. É importante. Aí não é só, vou usar a bateria nunca vai ficar seca. Depende da aplicação, depende do clima. Pode que o nível do líquido vai ir descendo pouco a pouco. Aí a responsabilidade e uma boa prática de manutenção do cliente, revisar o nível do líquido e encher o líquido se precisa. Aí é que ele consegue garantir que essa bateria vai durar 5 ou 7 anos. Tá. Além disso, a vida do sistema elétrico da máquina, ou do caminhão, ou do carro. Que carga a bateria? O alternador. Se ele tem uma bateria nova, mas o regulador de voltagem do alternador já está com problemas, que ele não está conseguindo manter a voltagem adequado, ele vai afetar diretamente a bateria e os outros componentes da máquina, não só a bateria. Então, além disso, que recarga a bateria? O alternador. Se o alternador está débil, não consegue dar o nível de carga à bateria, a máquina vai descarregando a bateria pouco a pouco até que ela chegue a um nível de que não vai conseguir dar partida ao motor. Aí isso é o esquema de manutenção para o cliente. Já quando o cliente está tendo problema para dar partida do motor, porque a bateria não consegue dar, aí tarde. Aí bateria é um pouco complicado porque é um produto que ou dá ou não dá. E normalmente, a gente fala da lei da Murphy, não dá no pior momento. Sim. E como é que está o mercado para as baterias? E assim, acho que se puder resumir, né, assim, as principais características, os principais benefícios da bateria CAT, eu colocaria muito em cima desses dois pontos que o Jair falou. Então, vibração e temperatura. Então, a bateria tem um sistema anti-vibração, que ali basicamente ali ela tem os componentes bem fixados para que aguente ali uma operação severa, uma operação pesada, né? E também a questão aí do CCA, como ele bem disse, que é a corrente de partida a frio, né? Escuta muito o pessoal no mercado falar corrente de partida, né? Corrente de partida a frio, que é para aguentar essa operação também, seja mais um ambiente mais frio, né? Um ambiente mais quente também. Então, eu acho que é importante colocar esses dois fatores aí, fora também a questão da garantia e segurança, que a gente falou um pouquinho aqui também das baterias. Tá, e em relação ao mercado, para as baterias, como é que tá? Mercado, você fala no geral, assim, Isso. Então, a gente Os tem... mercados que podem ser atendidos. Então, assim, como você puxou no começo, então a gente tem uma aplicação da bateria CAT, tanto para o nosso mercado aqui, que é construção, mercado pesado, né? Mas a bateria, a gente tem baterias de 65 até 210 amperes, 210 amperes. Então, é uma bateria que ela vai ser utilizada desde um equipamento leve, né? De um veículo, de um carro, até um equipamento mais pesado, robusto, caminhão e etc. E principalmente caminhão rodoviário, esse tipo de transporte, ele utiliza muito bateria, né? Tem uma rodagem alta ali. Então, a gente acaba utilizando e podendo colocar as baterias dentro da operação do cliente como um todo, né? Clientes que têm frota mista, por exemplo, também conseguem utilizar as baterias CAT. Cliente que tem um equipamento pesado e um caminhão, tem muitos clientes frotistas de caminhão também. Então, é um mercado que a gente consegue utilizar bem aí as baterias, de forma geral. E dá para comprar... Isso que eu ia puxar o gancho agora. Se dá para comprar pelas plataformas de e-commerce? Isso, a gente tem duas plataformas hoje, né? Que é o parts.cat.com, que ele é mais voltado para você utilizar dentro
do notebook, dentro do computador, e o CAD Central App, que ele é um aplicativo que você tem ali informação na palma da sua mão. Então, a gente atende todo e qualquer tipo de segmento de cliente. Então, aquele cliente que está no escritório, que está no computador, geralmente ele acessa o parts.cat.com. Ambos têm praticamente as mesmas funcionalidades. Então, dentro do Parts, você consegue consultar, vamos falar do universo de bateria aqui, você consegue entrar e você tem acesso a preço e disponibilidade da bateria e o encaixe de fábrica. Então, eu não sei qual bateria é para o meu equipamento. Quando você se registra e você tem uma máquina Caterpillar e você seleciona o seu equipamento, quando você pode digitar ali na busca ou ir por categoria, colocar baterias. Automaticamente ele vai te trazer a bateria correspondente ao seu equipamento. Vai ter um botãozinho ali, encaixe de fábrica. O que isso significa? Que aquela bateria é para o seu equipamento. Ele vai te trazer o preço daquele equipamento. Vamos supor que eu não quero comprar só para minha máquina CAT, eu quero comprar para toda a minha frota de caminhões. Quando você coloca a quantidade, ele vai te mostrar a quantidade que eu tenho naquela filial Sotrec que você selecionou, e se eu não tiver naquela filial, ele vai te dar a filial mais perto que atende, ou então, inclusive, o estoque da fábrica Caterpillar em Piracicaba. Tá. Então, vamos supor, eu quero comprar 300 baterias para toda a minha frota de equipamentos. Dá para fazer isso tudo pela plataforma? Tudo pela plataforma. Tanto pelo Parts.cat quanto pelo CAD Central App. Ambos têm essas duas funcionalidades. Só puxando um gancho que é importante mencionar aqui. Tá, Otávio, o que eu tenho de diferente do Parts.cat.com e do CAD Central App? O Parts.cat.com é algo que eu tenho uma maior gama de funcionalidades. Então, quero fazer uma cotação aqui de 180 part numbers. Eu consigo copiar, colar, e em menos de 25 segundos ele vai te dar ali a relação de preço e disponibilidade de todos aqueles itens que eu cotei. Já no CAD Central App, eu não tenho essa possibilidade de jogar 180 part numbers. Eu teria que digitá-los um a um. É para uma consulta um pouco mais rápida. Ambos eu tenho ali histórico de pedidos, depois eu vou dar um pouquinho mais aqui de profundidade, mas para consulta de preço e disponibilidade, ambos têm ali a mesma experiência. Você tem um pouco mais de recursos, né, que eu mencionei de pesquisa em grande volume de itens, e o outro pesquisa unitária, mas basicamente os dois vão te dar a informação precisa do que você precisa comprar para o seu equipamento. E vocês têm feedback de clientes sobre o nível de satisfação ao utilizar essa plataforma na hora de comprar as baterias? A gente teve, né, Juliana, depois da pandemia, a gente teve um crescimento muito grande na parte do e-commerce em todos os segmentos. Sim. Né, eu brinco que a minha mãe hoje ela pede pelo iFood. Né, eu jamais imaginei. Meu pai hoje é adepto ao Waze, é adepto ao Mercado Livre. Por quê? Porque a pessoa entra, realmente para as pessoas ali tem uma certa comodidade, né? Então, você entrar numa plataforma onde você tem ali em tempo real preço e disponibilidade, você aperta mais 2 botões, se realiza um pedido ou uma cotação, traz realmente um benefício muito grande, né? Então, não é que, Otávio, então você está falando quando o cliente entra online, o seu vendedor vai estar ali ainda para te prestar total suporte, vai continuar tomando conta de você, cuidando, te dando suporte, né? O Parts.cat.com e o CAD Central App, ele funciona muito mais para você ter a informação. A gente fala que é uma expansão do canal. Então, não é que a gente está direcionando o cliente, tirando ele ali do contato direto com o vendedor e indo para o online. A gente viu que esse movimento não é um movimento que acontece. O movimento real que a gente vê em todos os segmentos é a expansão do canal. Então, é o nosso vendedor, Sotrec, com o nosso cliente também no online. Então, ele está ali comprando online, pesquisando o preço e tendo o nosso vendedor para dar o suporte para ele ali, né? Então, com o processo da pandemia, etc., isso aconteceu em todos os segmentos. E quando o cliente, eu diria que ele dá aquele primeiro passo, você faz ele conseguir se logar, se registrar, e ele começa a utilizar, dificilmente a gente tem assim, um nível de retenção muito alto, dificilmente ele abandona.
ele permanece, pelo menos fazendo as cotações e compras também no canal online. Tá? Quando o cliente ele se registra, ele tem acesso a todas as plataformas com esse mesmo login e senha? Como é que é? Excelente, Juliana. Hoje, quando o cliente se registra, tanto no Parts.cat ou no Kite Center App, ele tem acesso a todas as plataformas Caterpillar. Tá? Então, hoje eu vou me registro no parts.cat.com. O mesmo acesso, ele vai acessar o Kite Center App se ele quiser, ele vai acessar o VisionLink, ele vai acessar o Sys2Go. Então, é uma experiência única dentro do universo Caterpillar. Porque imagina que você tem que ter um login para cada plataforma. Sim. Então, é muito fácil. Hoje você acessa o Kite Center App, você aperta um botão, você vê o código de falha do seu equipamento. Você aperta outro botão, ele te direciona ao Sys2Go. Você aperta outro botão, você tem acesso ao VisionLink. E a mesma coisa no Parts, né? Eles estão, que fala que é aquela jornada omnicanalidade, né? Omnichannel. É um único usuário para todas as plataformas Caterpillar. Eu acho que essa facilidade que o Otávio está falando vai muito de encontro com o que o Jair trouxe no começo, que é da questão da bateria, de você chegar na operação pela manhã, por exemplo, dar ali a partida no equipamento, verificar que está com problema numa bateria, poder consultar ali na mesma hora ali no seu celular uma disponibilidade, Sim. o preço, enfim, consultar, ter todo esse acesso à informação referente a esse produto. Eu acho que e essa vai questão muito de da encontro. Disponibilidade que ele falou, eu achei bacana, porque assim, já mostra em qual unidade a pessoa vai encontrar, né? Exato. Isso é muito importante também. E a questão de preço? Né? Fazer uma relação aí entre preço e disponibilidade, porque hoje em dia o cliente, ele quer fazer cotação, né? Quer ver, claro, questão de preço, o que está disponível, que vai chegar mais rápido para ele, para facilitar a operação, não ficar com o equipamento parado. Perfeito, Ju. Quando o cliente hoje ele acessa o parts.cat.com, a gente tem a condição, que é aquela condição que a gente chama de condição balcão. Então, é muito importante que o cliente se registre para que ele tenha a condição comercial dele. Então, vamos supor, eu tenho alguma condição que eu compro São Paulo, da filial de Sumaré, tenho X equipamentos, eu tenho uma condição comercial. Para o cliente que refletir a condição comercial dele, ele tem que se registrar na plataforma, tá? Eu tive acesso aqui, recebi uma campanha de baterias, por exemplo. Se ele não tiver logado e não tiver com acesso dele, ele não consegue participar também das campanhas, porque as campanhas são direcionadas aos clientes que já são registrados. Então, eu diria que para ele ter ali a condição comercial dele, ele tem que estar registrado. Com a parte já de disponibilidade, ela é única. Qualquer um que entre hoje consegue ver constar a disponibilidade. E esse atendimento, ele é 24 horas por dia? Como é que funciona? A gente tem hoje, dentro de ambas as plataformas, né, o Kite Center App e o Parts.cat, a gente tem um atendimento que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendimento em português fornecido pela Caterpillar. Então hoje, no final de semana, feriado, eu tenho qualquer dúvida relacionada à plataforma ou uma dúvida técnica, o cliente consegue entrar em contato via chat ou telefone e ele é assistido pela Caterpillar com atendimento em português ali. Então, diria que não tem como ter algo mais, um atendimento melhor, que é um atendimento, não é um robô, é uma pessoa que está ali, né, humanizado por trás, resolvendo o problema do cliente, ou a dúvida técnica, enfim, qualquer coisa que ele precisar. E tem a questão do autosserviço também, que é tipo um passo a passo para trocar as peças, o que mais? Dentro do Parts.cat, a gente tem uma opção que a gente chama de SSO, né? Que é Self-Service Option, que a tradução é a opção de autosserviço, tá? O que é isso? Imagina que o cliente precisa trocar uma bomba d'água ou precisa fazer algum reparo ali, que a gente chama de reparo, que é uma coisa mais nível 1 ali. Hoje, como que ele consegue? Ele tem o Sys, que tem o nosso catálogo de peças ali, né? Que é um catálogo digital. E o que a Caterpillar fez? Ela pegou algumas opções de autosserviço e ela fez uma documentação. Então, para alguns níveis de reparo, troca de bomba d'água, até troca de bateria, para alguns níveis de serviço, ela tem ali um documento, que é um manual, com o passo a passo de como você faz
a substituição ou reparo desse item. Então, vou dar um exemplo aqui de bomba d'água. Você tem ali para bomba d'água, vamos supor que você precisa de um item X que faz dentro do conjunto da bomba d'água. Se você comprar qualquer um desses itens, lá no final do checkout vai te disponibilizar um PDF, onde você tem todo o passo a passo, desde o início ao fim, para o reparo ou troca dessa bomba d'água. Então, imagina, vá lá, retire o parafuso tal, troque tal e tais componentes, use o torque tal, use a ferramenta tal, ele te dá esse passo a passo de como você realizar isso. Que aí, para cada equipamento, você tem um nível grande ali, tá, de itens que estão dentro dessa opção de autosserviço. Mesmo assim, se a pessoa no passo a passo não conseguir entender, qual que é a outra solução? Então, aí a gente tem dentro do... Aí, vamos supor, né? Estou com aquele passo a passo, ele do manual, não é. Aí ele tem duas opções, né? Entre em contato com a Sotrec e fala... e solicita com o nosso pessoal de serviços ali a realização do reparo ou da manutenção do que ele estiver executando. Tá. Estava falando lá no começo sobre a manutenção, queria que você reforçasse um pouquinho a questão da manutenção, até numa forma de economia para o cliente, né? Que eu acho que isso é um fator que pesa bastante, né? Com certeza, Juliana. Normalmente, eu acho que eu não sou na indústria da construção, ou de maquinária pesada. Até nosso, né? Se você tem um automóvel, se você tem que comprar, se o automóvel está fora da garantia, você tem que comprar as peças, chega um ponto que você vai começar a procurar pelo custo. E aí, qual que é o mais barato? Normalmente, a tendência natural da gente é o menor custo. Normalmente, o que o cliente não fica pensando é a disponibilidade desse ativo, seja carro, seja a máquina. Então, baixo custo, às vezes não tem a melhor qualidade, e aí quando tem uma falha de uma peça, seja bateria, alternador, bomba de água, pode ter algumas outras afetações que vão aumentar o custo do reparo. Além disso, o custo da máquina parada ou auto parado. Por isso a importância de peça de qualidade. Normalmente a peça que a CAT fornece são feitas, desenhadas para cada uma das máquinas. Por quê? Porque a CAT quer a melhor qualidade para o cliente. E 2, tem um esquema de manutenção. Aí da troca dos filtros, bateria, a manutenção da bateria, o alternador, inspeções, para manter o custo controlado. Não só esperar até um reparo de falha. E especificamente eletrônicos e baterias, quando estamos falando de que a máquina não dá partida, não dá arranque de motor na manhã, é só aí um custo para o cliente. Uma máquina parada, o cliente tem um investimento em uma máquina para produzir. Cada minuto, cada hora que a máquina tem parada, ele tem que ou pegar outra máquina para fazer o trabalho, ou está perdendo produtividade. E esse é um custo para ele, um custo negativo. Além disso, a vida da máquina, se ele está pensando em revender a máquina depois, mas ele não tem um esquema de manutenção bom, a qualidade, o estado da máquina, a momento da revenda, não vai ser o melhor. Então, o preço que ele vai conseguir vender a máquina não vai ser o que normalmente consegue no mercado. E a máquina CAT tem um preço de revenda maior que as outras máquinas do mercado. Sempre quando você tem um esquema de manutenção correto. Então, é importante, não sei, Felipe, se você quer falar alguma coisa? Não, é importante, né? A bateria, a gente comentou aqui, tem vários benefícios, uma bateria que com certeza vai durar mais, né? Enfim, mas é importantíssima essa questão da manutenção para que isso ocorra, né? Então, fazer as inspeções ali adequadas, na parte de baterias, a gente está falando ali muito na questão de checagem de cabos, ali no espaço onde a bateria fica, ver se ela realmente está bem segura ali, né? É um item que na máquina já tende a ficar num local ali mais exposto, né? Então é importante ter esse tipo de manutenção para que a vida útil possa ser ainda maior, né? Com certeza. Não, e tem a bateria correta também. Tem muito cliente que pega a bateria de menor custo, mas Exato, não é a bateria que a máquina precisa. Então, o que eu já vi na região é que o cliente não lembra, ele só está pensando em comprar uma bateria mais barata, mas ele não sabe qual que é a vida da bateria. Fica fora do cálculo do custo. Então, já vi clientes que estão trocando baterias cada 3, 6 meses. Mas a percepção dele é que a bateria foi barata.
Ele não está pensando, a bateria me está durando 3 meses ou 6 meses. Cada vez que ele compra, ele fala, né? Foi barato. Foi barato. Mas por isso é importante também uma consultoria, né? Para explicar para o cliente qual bateria se adequa melhor àquilo que ele quer. E hoje a gente, sobre a questão da aplicação, né? Do time estar preparado, então, para fazer o atendimento, para fazer ali a aplicação. Então, a gente faz treinamentos constantes, né? A gente tem essa intenção de levar o conhecimento que a gente tem do fabricante para o nosso cliente, para que ele possa sempre cuidar da melhor forma. E acho legal e interessante também a gente falar sobre os parâmetros, né? Então, a gente tem para o cliente CAT a questão do part number, do código, né, da bateria. Então, provavelmente, ele vai ter essa informação. Mas para outras aplicações, como a gente mencionou aqui, carros, caminhões, a gente pode também aí ter a questão da amperagem, que a gente colocou aqui, o CCA, que é a corrente de partida frio, né, que é um parâmetro que geralmente não é tão conhecido, mas é super importante, que é essa questão ali do arranque no momento que a máquina está começando o trabalho no dia, e também a questão do BCI, né Jair? A questão do grupo de bateria. A questão do BCI, sobretudo com frota mista. Se tem um cliente que está precisando de uma bateria, ele vai no parts.cat.com, uma máquina pode ser que não seja CAT, pode ser o caminhão, ele não sabe, ou fica um pouco nervoso com dúvida qual que é a bateria correta, e o BCI é o regulamento das dimensões da bateria e a posição dos terminais ou dos polos. Polos terminais, exato. Então, ali, ele só precisa olhar a bateria que ele já tem, qual que é o número BCI. Normalmente o BCI vai ser 4D, 8D, 31, 65, e aí com esse número, ele até pode pesquisar no Google. E aí, basado no grupo BCI, já a gente sabe qual que é a dimensão da bateria e qual que é a bateria compatível com a bateria que o cliente está precisando. Então, acho que uma dica que normalmente o cliente esquece do BCI, ele fica falando só da amperagem. Isso. E é importante falar que todas as baterias têm, né? Não é essas classificações, parâmetros que a gente está falando aqui, não são parâmetros específicos da bateria CAT, são parâmetros universais. Então, amperagem, CCA e a questão do BCI, que é o grupo, o cliente consegue identificar na bateria dele e fazer uma correspondência aí com a bateria. Porque às vezes tem bateria que tem a mesma amperagem, mas o BCI pode ser diferente. Pode ser 4D, pode ser 31. Qual que é a diferença? Tem uma bateria de tamanho maior. Exato. E tem muito cliente que, nossa, vou pegar a bateria de menor custo, pega aí uma 31, que é uma bateria menor tamanho, e às vezes não dá certo com o CCA ou com a amperagem mesmo. É só porque é focado no custo mesmo. No custo, Tinha alguma coisa para você acrescentar, né, Otávio? Isso. Acho que pegando o gancho do Jair e do Felipe aí, hoje, né, a gente, cada vez mais as empresas precisam dos dados, né? Acho que dado hoje, eu não sei quem é o autor, mas fala, em Deus eu acredito, o resto dê-me os dados. Eu não sei quem atribui essa frase, mas eu acho interessante. Por quê? Hoje, para você fazer qualquer coisa, vamos supor, quando você compra através do parts.cat, você tem um histórico de pedido de tudo aquilo que você comprou. Você consegue fazer um filtro e saber quanto você teve e o que você comprou para aquela máquina dentro daquele ano, dentro daquele período. Né? Você consegue saber aonde você está, aonde sua máquina está, onde você está comprando mais part number, de qual parte daquele equipamento você tá despendendo mais recurso. Qual que é o seu período dentro do ano onde você tem o maior número de manutenções. Então, quando o parts.cat, além de você ter ali o preço, a disponibilidade, de você ter o recurso de você pode entrar em contato e ter uma assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português, com dúvidas técnicas e da plataforma, ele te dá muito dado. Né? Então, como eu mencionei, você consegue fazer uma cotação de 50 até 180 part numbers e em menos de 20 segundos ele te dá ali a relação de preço e disponibilidade de todos aqueles itens. Eu não sei como comprar aqui. Quando você entra no CIS e você pesquisa ali, para quem não conhece, CIS é o nosso catálogo de peças, que como você bem trouxe antes ali, você usa o mesmo acesso que você teve para acessar o parts.cat ou o CAT Central App, tem um botãozinho ali CIS, né, onde você tem todo o catálogo de peças. Você vai lá, procura tudo que você quer, que você está precisando do seu equipamento, ele joga para o Parts e te dá ali o preço, a disponibilidade de todos aqueles itens. E aí, trazendo um pouco dessa jornada de compra, né? Depois que você relaciona o que você quer, você ainda tem, preciso que minha transportadora colete. Se você tem alguma transportadora registrada, aparece lá. Não, eu preciso que a Sotrec entregue. Você já tem a informação de qual que é o custo que eu vou ter que despender para a Sotrec entregar para mim.
Na tela de checkout, você consegue ter diferentes formas de pagamento. Quero pagar com o crédito Sotrec, quero pagar via Pix, quero pagar via cartão de crédito. Você também tem essas gamas de possibilidade de como você quer pagar. E além disso, a gente tem algumas campanhas, né? Ali tem um botãozinho, isso é importante mencionar, pessoal. Depois de pagamento, a gente tem 2 botões lá, né? Um é de fazer a cotação. Você pode fazer uma cotação, inclusive, no parts.cat. É uma versão que ainda não está para o CAT Center App. Vai ser lançada até o final do ano. Mas tem um botãozinho ali que é aplicar promo code. Então, a gente tem muitas campanhas que a gente roda, né? Então, fique atento aí ao nosso contato, o que a gente vai divulgando aí nas redes, através dos nossos vendedores. E o que a gente estiver divulgando, tem um botãozinho lá, aplicar promo code, digita e aparece já ali o que essas campanhas trazem aí, tá bom? Todo cliente gosta de uma promoção, de uma vantagem oferecida. De uma campanha. Não é? De uma campanha. Bacana, deu para ver que é bem fácil, né? Utilizar aí as plataformas digitais. Acho que a tecnologia só tem a acrescentar, né? Porque, pelo que você estava falando, ali consegue ver tudo, né? Uma dúvida mesmo é que acaba acionando o atendimento humanizado. Mas ali pela plataforma o cliente hoje consegue resolver tudo, né? Sim. Isso é muito bacana. A ideia é essa, trazer agilidade, eficiência e a informação correta para que o cliente... A qualquer hora do dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente bate bastante nessa tecla aí. Bacana. Bacana o bate-papo, gente. Entender um pouco mais aí das plataformas digitais, os diferenciais das baterias CAT. Quero agradecer a presença de vocês 3. Jair, Felipe, Otávio, muito obrigada aí pela participação. A gente agradece. A gente que agradece. Obrigado, Juliana. E esse episódio fica por aqui. Não esqueça de seguir e curtir as redes sociais da Sotrec e também se inscrever no nosso canal para receber os avisos dos próximos episódios do videocast Sotrec na Escuta. A gente se vê, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.